meus amores, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas ao Tati Aconselha. Hoje, em especial, iremos conversar sobre uma questão muito delicada, sobre o perdão. E Tati, você está falando do perdão do outro, como eu posso perdoar o meu marido, o meu namorado, a pessoa que está do meu lado, quem sabe um familiar, uma mãe, um pai, um irmão, alguém que me fez muito mal. A gente vai falar de perdão? Nós vamos falar de perdão, mas nós vamos falar principalmente de auto-perdão. Da gente conseguir se perdoar por aceitar coisas que hoje nós julgamos inaceitáveis. Tati Lauck aqui, a sua coach de liberdade emocional feminina, autoestima e relacionamentos felizes e saudáveis. E hoje nós vamos conversar sobre o auto-perdão. Como é que essa questão chegou a mim, afinal de contas? Eu abri esses dias uma caixinha de perguntas, pedi para que vocês me sugerissem temas para as nossas lives. Então me chegou a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. Tati, como me perdoar por ter aceitado o inaceitável. Tati, como me perdoar por ter aceitado o inaceitável pelo meu casamento? É justamente sobre isso que nós vamos falar hoje e eu vou explicar para vocês tudo que eu entendo como profissional e vou falar para vocês principalmente tudo que eu passei, porque eu vivenciei muitas situações que eu hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu falo assim, meu Deus, por que eu aceitei esse desaforo? Por que eu aceitei isso dele? Ele não merecia realmente que eu tivesse continuado do lado dele depois do que ele fez. Eu passei por inúmeras situações assim. E não é somente nos relacionamentos que a gente passa por esse tipo de coisa. Muitas vezes nas nossas vidas a gente toma decisões que hoje a gente não tomaria. Nós decidimos, por exemplo, fazer um curso e trabalhar com alguma coisa que hoje nós não trabalharíamos. Nós decidimos vestir antigamente um tipo de roupa, um estilo de roupa que estava na moda e hoje nós não usamos mais. E quando a gente olha as fotos de 10 anos atrás, a gente fala assim, meu Deus, como é que eu usei isso? Pelo amor de Jesus. Isso acontece com todo mundo. E a prática do auto-perdão é uma prática constante, meus amores, constante. A gente tem que se auto-perdoar todos os dias, porque todos os dias nós percebemos que talvez tenhamos tomado decisões que não estão nos fazendo bem. E tá tudo bem também. Mas nesse caso específico, a minha seguidora me perguntou sobre o relacionamento. Pelo que eu entendi, ela vivenciou situações dentro do casamento dela, aos quais ela perdoou. Talvez de alguma forma o marido tenha feito alguma coisa de ruim para ela. Se não me engano, eu conversei com essa minha seguidora e pelo que eu me lembro, ela me falou de traição. Ele traiu ela algumas vezes e ela perdoou, permaneceu ao lado dele, mesmo diante da infidelidade. E ela não consegue se perdoar por ter feito isso. Bom, declaro oficialmente aberto hoje o Tati Aconselha e nós vamos falar de um tema muito profundo, porque isso é muito mais profundo do que vocês imaginam. E Tati, por que você acha que essa questão do auto-perdão, de ter perdoado, por exemplo, traições, abusos psicológicos, físicos, financeiros dentro de um relacionamento, ter perdoado talvez uma confusão familiar, muitas vezes se afastou da família, se afastou de amigos, se afastou de você por esse relacionamento e você quando olha para trás não consegue se perdoar por isso. E eu queria, antes de começar a falar sobre o assunto, dizer que eu honro muito a história de vocês. Quando eu abri o Tati Aconselha, quando eu comecei a denominar as minhas lives de Tati Aconselha, eu li muito sobre a palavra conselho. Quando a gente dá um conselho, de alguma forma, a gente minimiza a dor do outro. Porque eu tô aqui na posição de profissional e passo para vocês uma receitinha de bolo. No sentido de falar, olha, faça isso, aquilo, porque assim você vai se perdoar, faça isso e aquilo, você vai ter autoestima, assim você conquista um bom relacionamento, assim o seu relacionamento vai estar ruim, e eu não tô aqui nessa posição. Eu não tô nessa posição. Eu honro a sua dor e eu honro a sua história, porque todas as coisas que eu trago para cá, para esse Instagram e pro Tati Aconselha, são desafios que eu vivi na minha pele.
E eu, durante o período que eu fui casada, eu perdoei muitas coisas que quando eu olho para trás, eu falo assim, meu Deus, eu não precisava ter passado por isso. Meu Deus, a pessoa que estava do meu lado não merecia que eu tivesse suportado algumas situações. Então, quando essa minha seguidora me mandou essa pergunta, Tati, como me perdoar por ter aceitado o inaceitável, eu senti na minha pele. Então, compreendam, quando eu venho aqui trazer um conselho, trazer a minha experiência ou um caminho que, segundo as minhas experiências e a minha bagagem profissional, é um caminho mais fácil e mais assertivo, não quer dizer, em nenhum momento, que eu desmereço a sua dor. Que eu acho que é fácil lidar com isso, que é simplesmente pegar uma receita de bolo e seguir. A minha irmã e meu boy maravilhoso entraram na live. Que delícia ter vocês aqui. E que eu acho que é fácil, não é fácil. Nós conversamos sobre mudança semana passada. Não é fácil entender que a pessoa que quer voltar para mim e que eu gosto dela não vai mudar. Não é fácil entender, não é fácil entender isso. Então eu entendo vocês, por exemplo, acreditarem que aquele boy lá que tá prometendo que vai mudar, ele vai mudar mesmo. Eu entendo que você acredite e torço para que isso aconteça. Como superar o luto pós-fim? Ah, você faz isso, isso, isso e isso. Eu entendo que parece prático, mas eu sei o que você está passando. Eu honro o que você está passando. Quando eu trago aqui um caminho que eu segui e que desse jeito funcionou para mim, não quer dizer que seja um caminho fácil. Não quer dizer que seja simples. Semana passada eu trouxe a questão de superar o fim de um relacionamento, como superar o luto pós-fim. O meu relacionamento, quando terminou o meu relacionamento, eu demorei 6 meses para parar de chorar. Para parar de chorar. E passei anos convivendo com essa dor de não me perdoar pelas coisas que eu passei, que eu aceitei, que eu poderia ter saído a qualquer momento e não saí. Então, compreendam, quando eu dou um passo a passo, não é algo que vocês vão aplicar hoje e amanhã o luto vai estar superado. Que eu vou falar para vocês hoje aqui no Tati Aconselha e amanhã você vai conseguir lidar com o seu relacionamento e com sua autoestima com facilidade. É uma construção. O que eu trago aqui são insights, são ideias, são ferramentas de autoconsciência para que vocês comecem a mudar esse comportamento dia após dia, para que essa dor que você sente comece a melhorar dia após dia. Não tem absolutamente nada que eu possa fazer, falar, dizer aqui que vai fazer o que está doendo parar de doer no mesmo momento. É um processo. Para que eu conseguisse me perdoar de diversas coisas que eu vivenciei, foram anos me perdoando um pouquinho todos os dias, conversando com a minha mente todos os dias, explicando sobre o meu grau de consciência na época que eu tomei aquela decisão. Então, quando eu trago aqui uma vivência minha, uma experiência profissional, até mesmo uma dica, um conselhinho, não é de jeito nenhum querendo dizer que é simples ou é fácil. Porque esse processo que vocês estão enfrentando, eu venho enfrentando há 3 anos. Eu sei como dói, eu sei como funciona, eu sei como é difícil. Só que se a gente começa hoje a trabalhar a nossa mente, as nossas emoções e principalmente as relações humanas, amanhã você vai estar mais perto do que você quer para sua vida. E depois de amanhã você vai estar mais um pouquinho perto. E daqui 3 anos, talvez, você consiga alcançar a tranquilidade que hoje eu tenho, mas o que não quer dizer que eu não tenha os meus fantasmas, o que não quer dizer que eu não sofra por amor, o que não quer dizer que eu esteja livre de passar por todas as situações que nos fazem humanas. Então, toda vez que eu trouxer aqui um conselhinho, por favor, compreenda que eu não estou dizendo que é fácil. Para mim, inclusive, é um desafio trabalhar com mulheres, é um desafio trabalhar com relacionamento. Porque toda vez que vocês me trazem a vida de vocês, os problemas de vocês, eu tenho um gatilho mental. Eu sinto na minha própria pele aquilo que vocês estão sentindo. Quando vocês falam que é difícil, eu lembro das minhas próprias noites chorando sem entender o que estava acontecendo comigo. Eu lembro dos dias que eu acordei do lado de uma pessoa que eu percebi que era estranha e que eu não conhecia.
Eu lembro exatamente do dia que, por exemplo, eu me separei e fui embora com meu filho do meu casamento. Todas as vezes que vocês me contam as histórias de vocês, eu consigo sentir aqui no meu coração e no meu peito. E eu sei o quanto foi difícil. Eu sei o quanto eu chorei. E eu sei o quanto lembrar disso até hoje me faz respirar diferente. Então, toda vez que eu vier aqui nesse Instagram, nesse Facebook, nesse YouTube, falar sobre a minha experiência e os caminhos que eu, o quanto mulher e profissional, segui e funcionaram para mim, compreendam que em nenhum momento eu estou desonrando ou minimizando o seu problema. Muito pelo contrário, eu sei exatamente a extensão que ele tem, eu sei o quanto ele dói e eu estou aqui justamente para tornar junto com você esse fardo mais leve, tá bom? Então, por favor, compreendam que eu não acho que vocês vão mudar de hoje para amanhã, não espero isso de vocês e peço para que vocês não esperem isso de vocês, porque daí sim vocês não vão conseguir se perdoar, porque mudanças não acontecem do dia para a noite. Mudanças demoram meses, anos, décadas para acontecer. Por isso, inclusive, que eu falei das mudanças que os nossos ex prometem pra gente. Eu conheço o processo de mudança. Eu tô mergulhada nos meus próprios processos de mudança há 3 anos e eu ainda tenho muita coisa que eu tenho consciência que eu tenho que melhorar. Então, eu sei que não se muda assim. É por isso que eu falo sobre o processo de mudança em relação aos nossos boys. Que eles podem mudar. Podem, quem disse que não? Mas não é fácil e demora muito tempo. Por isso que a gente tem que pensar muito bem se a gente quer realmente colocar a nossa pele em jogo para testar, para ser cobaia da mudança do outro. Porque a nossa própria mudança, ela é muito desafiadora. Mas se a gente começar hoje, amanhã a gente vai estar mais perto. Concordam comigo? Bom, mas vamos falar sobre auto-perdão, sobre se perdoar por ter aceitado o inaceitável dentro de um relacionamento. Primeiro, meninas, eu quero que vocês compreendam que nós somos condicionadas a nos relacionar. Eu falo isso toda live e eu vou falar isso todos os dias para que vocês entendam que vocês foram programadas para viver um relacionamento, para viver um casamento, para viver uma família. E não que isso seja ruim. Eu, particularmente, acho maravilhoso. Mas essa programação joga uma carga de responsabilidade gigantesca em cima da gente. Como se nós tivéssemos que viver isso a qualquer custo. Então, compreenda que quando você aceita tudo pelo seu casamento, você está fazendo o que todo mundo espera de você. Eu compreendo que muitas vezes perdoar uma mentira, perdoar uma traição, perdoar um tapa que você leva na cara, fere de uma forma gigantesca os nossos valores, machuca, fere, traumatiza. Agora, se você for pensar na mente coletiva, isso é socialmente aceito. É o que as pessoas esperam de nós. Por mais que a gente fale, não, a sociedade está moderninha. Não, a sociedade está igualitária. Mulher e homem estão pau a pau. Eles são vistos, eles são olhados com o mesmo respeito, com a mesma parcimônia. Mas não é isso que acontece, meus amores. Observe um caso de infidelidade masculina e um caso de infidelidade feminina. Inclusive o julgamento que nós mulheres fazemos de mulheres que são infiéis e de homens que são infiéis. O homem tá tudo bem. Gente, homem é assim mesmo. Teve uma seguidora minha numa live que falou que assistiu uma palestra, enfim, uma live de um sexólogo falando que é comportamento masculino, que está no organismo masculino, essa questão da sexualidade. Ou seja, a gente arruma uma desculpa científica para justificar a safadeza do homem, de tanto pano que a gente passa, como se nós não tivéssemos desejo, como se nós não gostássemos da conquista, como se nós também não gostássemos da sedução. Não, o homem gosta sim. Bora passar um paninho, tá na orgânica do homem botar chifre na gente. Vamos perdoar. Homem é assim mesmo, relacionamento é assim mesmo. E eu não estou dizendo, meus amores, que perdoar uma traição é errado, de forma alguma. Eu tô falando do tanto que a gente passa pano para as coisas que ferem a gente. Pode ser que traição não te fira e tá tudo bem, mas me fere demais. E uma das maiores práticas de auto-perdão que eu tive,
que fazer comigo mesma foi me perdoar por ter voltado com alguém que me traiu. E, novidade, o que aconteceu novamente, depois que eu voltei, depois de 7 anos, ele me traiu de novo, e várias vezes, não foi uma vez só, foram várias vezes. E uma das maiores dificuldades, o que me levou, inclusive, a procurar processos de autoconhecimento para desbloquear, porque isso me trazia um bloqueio, um peso tão grande, que nenhuma das áreas da minha vida se desenvolviam. Porque eu não aceitava as coisas que eu tinha vivido, eu não aceitava o perdão que eu tinha dado para aquela pessoa, me feria, me machucava. Mas é natural para quem está casada. Pergunta para sua mãe, pergunta para sua avó. Se a gente não tem realmente que valorizar um homem bom, um homem que trata a gente com carinho, que sustenta uma casa, que paga uma conta de energia, que tem todos os dentes na boca. É isso que as pessoas esperam da gente, que a gente perdoe, que a gente entenda que homem é assim mesmo, que homem mente, que homem trai, e que uma boa esposa, uma boa mulher edifica o lar e fica ao lado do marido. Por mais que pareça absurdo eu falando, se você conversar com pessoas que são mais velhas que a gente e nem tão mais velhas assim, é isso. Então, essa carga comportamental, esse inconsciente coletivo de passar pano no comportamento machista, existe e é muito forte. E nós somos programadas para estar dentro de um relacionamento. E quando a gente é programada para estar dentro de um relacionamento, a gente ouve o quê? Homem é assim mesmo, o casamento depois de um tempo ele dá uma esfriada, é normal, é natural, a gente tem que entender. Se o cara não te faz mais um elogio, se ele não te dá uns beijos na boca bem gostoso, se ele só te critica, se ele critica o jeito de você se vestir, se comportar, ser, tudo que ele faz, não, mas ele é um homem bom, ele paga o talão de luz, ele paga o talão de água, ele nem te bate. Ele nem te xinga, ele nem te chama de vagabunda. Você tá exagerando, né? Tá exagerando em dizer que esse cara não é um cara maravilhoso. Então, compreendam, é natural pra gente perdoar. É o que as pessoas esperam de nós. E eu quero que você compreenda também que a nossa mente é uma caixinha de etiqueta. Todas as situações que acontecem na vida, a gente coloca uma etiqueta. Por exemplo, traição é errado. É um julgamento da minha mente. É um valor que eu tenho, sim, mas toda vez que acontece, a minha mente julga. Ou, por exemplo, ele me traiu, isso significa que ele não gosta de mim. Eu boto uma etiqueta, ele não gosta de mim. Então, compreendam, por que a gente não consegue muitas vezes se perdoar, se acolher? Porque nós somos as maiores julgadoras. A gente está se julgando o tempo todo. Porque, por exemplo, perdoei uma traição. Perdoei mesmo. E aí? Quem é que vai dormir todos os dias com o cara? Sou eu. Eu, no final das contas, eu não estou preocupada com o que as pessoas vão falar de mim. Porque talvez ninguém saiba. Eu estou preocupada com os próprios julgamentos que eu estou fazendo a meu respeito. A traição é imperdoável. Dentro do meu modelo de mundo e do meu modelo de se relacionar, traição é imperdoável. Imperdoável no sentido de eu perdoo, mas eu escolho me afastar da pessoa. É assim que eu procedo dentro dos meus relacionamentos, porque isso me traz paz de espírito. Eu posso ficar sabendo o que aconteceu nos meus relacionamentos para que vocês entendam. Eu tinha um relacionamento quando eu era adolescente. Já tem tempo, né, gente? Tenho 33 anos, tem um tempinho, mas enfim. Arrumei um namoradinho na adolescência. Esse meu namoradinho era terrível, sem vergonha, safado, mas eu era completamente apaixonada por ele. Inclusive, depois de adulta, eu descobri que esse padrão de pessoas, de homens, de relacionamento, é justamente o padrão que eu atraía, porque era o padrão do meu pai, complexo de Édipo. Muitas vezes nós mulheres buscamos parceiros que sejam parecidos com os nossos pais. Nem sempre, mas pode acontecer.
E eu observei isso dentro da minha forma de me relacionar, porque o meu pai também era terrível. E de uma forma inconsciente, a gente busca muitas vezes honrar a história da nossa mãe, buscar honrar a história da nossa família, repetindo a mesma história da sua mãe ou dos seus familiares. E eu repeti exatamente a história e o padrão da minha mãe. Então eu escolhi um namorado safado, sem vergonha, que me botava um monte de chifre, mas eu não via, e ele negava, né? E todo mundo vinha me falar, olha, aconteceu isso, isso e isso. Daí eu tirava satisfação, ó, fulano, me disseram isso, isso, isso de você. Não, mentira. Não tinha visto. A pessoa que eu amava, que eu era cega de paixão, me dizia que era mentira. O que me restava, tapar os olhos e fingir que eu não estava vendo. Fiquei muitos anos com essa pessoa e terminei com essa pessoa porque ela me botou um chifre na frente de todo mundo. Ela foi num show, tomou todas e ficou com uma pessoa na frente de todo mundo sendo meu namorado. Nessa época eu tinha 17 anos e eu acho que foi uma das maiores desilusões amorosas da minha vida. Pensa, eu moro numa cidade pequena. O cara pegar na mão de outra mulher numa festa e ficar passeando, sendo que ele é seu namorado há 3 anos. Foi isso que aconteceu comigo. Terminei esse relacionamento. Eu terminei assim, terminei terminando, porque eu sou bem louca. Fiz barraco, terminei o relacionamento e o universo ele é muito maravilhoso comigo, gente. O universo é maravilhoso comigo. E um mês depois que eu tinha terminado esse namoro, eu tava prestes a voltar, porque esse meu ex-namorado, ele era bom de conversa, e por mais louco que parecesse, mesmo se comportando dessa forma, eu tenho certeza que ele gostava muito de mim. Inclusive, é uma das etiquetas que a nossa mente, ela coloca, né? Me traiu, não gosta de mim. Isso é um julgamento, isso é uma etiqueta. Você não está no corpo e nem na cabeça da pessoa que está te traindo. Não necessariamente tem a ver uma coisa com a outra. Tem a ver com o modelo de mundo, com o jeito que a outra pessoa enxerga a vida. O fato dela te trair não é uma conta matemática, uma receita de bolo. Traição mais relacionamento igual a não ama. Não é isso. Muitas vezes é o comportamento da pessoa e tem a ver com a pessoa, não tem a ver com a gente. Ele se comporta daquela forma porque ele é assim. Não por conta de mim, porque eu fui uma namorada ruim, ou porque faltava alguma coisa nesse relacionamento. Não, tem a ver com ele. Compreendam as coisas que vocês aceitam. Quando o cara que está do teu lado, ou a menina que está do teu lado, te trai, te engana, mente, bate na tua cara, te xinga, por mais que essa pessoa fale que a responsabilidade é sua, a culpa é sua. O sexo não tá tão bom. Você não é tão carinhosa comigo. Você não gosta de sair, eu tive que procurar na rua. Tudo isso é balela. E todos esses comportamentos têm a ver com o outro e não com você. Não com você. Então, compreenda que você não tem que se culpar. Você não tem que perdoar alguém que não tem culpa. Porque se alguém mentiu pra você, te traiu, te sacaneou, você não é culpada. Você não tem culpa de nada. Então você não tem que se sentir mal por ter perdoado. Quer dizer que ser bom, quer dizer que acreditar nas pessoas, acreditar na mudança, acreditar no amor, acreditar no relacionamento me faz um ser humano pior, que merece ser esculachado, escorraçado, e eu mesmo vou ficar uma vida inteira me apunhalando, me crucificando por isso. Quando é mais de uma traição, não acho que realmente ame. Ama, Flor. Ama, Flor. Nós somos seres humanos extremamente complexos e é perfeitamente possível que uma pessoa traia a gente um monte de vezes e sim ame a gente. Agora, isso não quer dizer que essa relação seja digna. Isso não quer dizer que você tenha que continuar nesse relacionamento. Isso não quer dizer que amor somente é suficiente para sustentar uma relação bacana. Eu tô dizendo, sim, que pode ser que o cara traia a gente e ele goste da gente. Pode ser, sim. Inclusive, eu acredito que esse meu namoradinho gostava muito de mim, porque ele ficou 7 anos querendo voltar. Depois de ter me traído nenhuma, nem duas, nem 3 vezes. Me traiu muito. E tem a ver com o comportamento dele. Agora, o fato dele gostar de mim não significa que essa relação tenha qualidade. O fato dele gostar de mim e eu gostar dele não significa que essa relação seja digna. Não significa que ele mereça me ter do lado. Porque no momento que ele satisfez um desejo dele me traindo, porque a traição não tem a ver com quem foi traída, não tinha a ver comigo. Tinha a ver com a satisfação do desejo da pessoa que estava do meu lado, não estava relacionado comigo. Tem a ver com ele e não comigo.
E no momento que ele tem essa atitude de realmente de te trair, ele não fez isso diretamente para te magoar, porque todo mundo tem uma intenção positiva em tudo. Todo mundo tá o tempo todo tentando se satisfazer. Só que no momento que a gente está dentro de um relacionamento, a gente assume o risco de ferir o outro, assume o risco de perder o outro. Então, eu não estou dizendo que essa pessoa mereça ter você do lado dela, mas que ela gosta de você, que ela talvez te ame, sim. Até porque eu, particularmente, amo todos os meus ex. Como eu não amaria? Até mesmo aqueles que me traíram. Amo, amo demais todos eles. Todos foram pessoas muito especiais, que apesar de muitos terem me oferecido muito pouco, eles me ofereceram o melhor que eles tinham. E eu recebi. E eu tinha a minha parcela de responsabilidade de ter escolhido aquela pessoa para estar junto comigo. Eu tenho essa parcela de responsabilidade. Eu tenho a parcela de responsabilidade de ter continuado do lado dela. Quando aconteceu uma, duas, três vezes. Eu tenho a minha parcela de responsabilidade. Mas eu não tenho que me culpar por ter acreditado. No momento que aquela situação passou a me ferir tanto, passou a me doer tanto, é muito simples. Eu posso continuar amando aquela pessoa, honrando a história que nós vivemos. Eu posso sim acreditar que ela me ama, mas eu escolho não conviver com isso. Que foi o que eu fiz e me sinto muito feliz com o fato de ter tomado essa decisão. O que não quer dizer que eu não passei anos da minha vida me perguntando por que eu fiz isso. Por que eu suportei coisas que eu não precisaria ter suportado. Acredito que a traição esteja relacionada mais a respeito do que acredito que a traição esteja relacionado mais a respeito do que amor. Nós temos que respeitar e valorizar o relacionamento. Concordo. Concordo 100%. Não tem a ver com amor. Acreditem. Tem homens e mulheres que gostam, que amam, que realmente valorizam a família, mas traem. Porque o desejo que eles têm de satisfazer aquela gana da conquista, do proibido, do escondido, é ainda maior do que a vontade de manter essa família. Na verdade, meus amores, compreendam que a pessoa que trai, ela não quer ser descoberta. A pessoa que trai, ela não quer perder a família dela. A pessoa que trai, ela não quer machucar a companheira ou companheiro que está do lado. Ela não quer fazer isso. Ela vive uma vida dupla. Ela não está passando na sua cara que está te traindo. É para ser escondido. Se torna um jogo eletrizante para quem faz. E as pessoas que fazem se tornam viciadas nessa emoção de fazer as coisas escondido. A pessoa que trai, ela não tem intenção de perder a esposa. Tanto que se você, por exemplo, conhecer alguém que é casado, se essa pessoa prometer que vai largar a esposa para ficar com você, provavelmente é mentira. Quantos casos de homens que traem e prometem que vão largar suas esposas para ficar com essas amantes? Qual que é a proporção dos que realmente terminam? São pouquíssimos, eles não têm a intenção. Não têm a intenção de machucar, de ferir, de terminar com a família. Na cabeça da pessoa que está fazendo, ela não está desrespeitando. Na verdade, ela não está nem pensando na gente, que é enfim, a número um, a esposa, a namorada. Eles não estão pensando na gente, eles só estão pensando neles. Eles só estão pensando em satisfazer os desejos dele. É uma inconsequência, é uma irresponsabilidade. Uma pessoa que ama e faz isso está correndo um risco enorme, mas acontece. Tem a ver com o modelo de mundo dessa pessoa. Tem a ver com a lente que ela usa para enxergar a vida. E se você perguntar para ela por que ela traiu, porque eu já perguntei com todas as letras para uma dessas pessoas que estiveram na minha vida e me desrespeitaram, eu perguntei categoricamente: por que você fez isso? Por quê? Só me explica o porquê. Eu não estou pedindo quem é, quem foi, que horas foi. Só me explica por que você fez isso. Qual é a razão? Me explica. E a pessoa não sabia explicar. Ela não sabia explicar. Porque ela age no automático. Ele não falou em nenhum momento que estava faltando alguma coisa em mim, que ele estava buscando fora. Até porque eu sabia que não faltava. Porque realmente não falta. Tem a ver com o outro, não tem a ver com a gente.
E é muito delicado essa questão de se perdoar. Eu compreendo essa dor, compreendo perfeitamente. E muitas vezes eu percebo que as pessoas confundem o perdão com ficar junto. Ah, eu perdoei e eu fico junto. Eu não perdoei e eu separei. O que acontece com muita frequência são pessoas que não perdoam e ficam junto. Eu, por exemplo, eu perdoei todos. E eu não tomei pouco chifre, não. Eu tomei muito. Perdoei todos. Apesar de todos terem doído absurdamente. E eu não perdoei de um dia para o outro, não. Foi um processo longo. E eu continuo perdoando todos os dias. Perdoando essas pessoas e perdoando a mim mesma por ter aceitado aquilo que hoje eu acho completamente absurdo. Segundo o meu modelo de mundo, não estou julgando a sua vida. Não estou dizendo que para você isso é certo ou errado. É a sua vida. Estou falando da minha vida. E tem muitas pessoas que não perdoam e continuam junto. Dizem que perdoaram, mas não perdoaram. Porque você joga na cara, porque você fica desconfiada, porque você fica querendo olhar o celular, porque você fica pensando que toda vez que que ele chegou mais tarde do que ele combinou, você pensa que ele tá te traindo. Toda vez que ele tá na rua olhando para outra pessoa, você pensa que ele já tá paquerando alguém. E isso não é vida. Eu acho que a gente tem que pensar muito na nossa dignidade. É digno continuar com essa pessoa depois disso que aconteceu? É digno para mim continuar do lado dela? Não estou dizendo que ela é uma cobra traiçoeira, que ele merece o inferno, que eu vou trair ele para me vingar dele. Eu não estou dizendo nada dessas coisas. Eu estou pensando em mim. Ele pensou nele quando ele me traiu. Ele pensou nele. Agora eu estou pensando em mim. Se eu continuar do lado dessa pessoa, eu vou conseguir dormir em paz um dia que ele viajar, um dia que ele chegar mais tarde porque ele disse que está no trabalho, um dia, talvez, se eu ainda não tenho filhos, eu vou conseguir ter um filho e ficar dentro de casa, às vezes, meses, enquanto ele está fora trabalhando. Eu vou conseguir ter paz do lado dessa pessoa? Se eu conseguir ter paz, eu acho que vale muito a pena perdoar. Sempre perdoar. Ficando junto ou separado, tem que perdoar sim. Tem que olhar a pessoa com olhos de amor. Tem sim. Independente do que ela te fez, independente do quanto ela te fez sofrer, acredite. Ela está dando o melhor dela segundo o grau de consciência que ela tem. Ela tem uma ancestralidade diferente da sua. Ela foi criada de um jeito diferente de você. Ela tem o DNA diferente de você. Ela sofreu passou por experiências diferentes de você. Ele é homem, você é mulher. Isso já cria um abismo entre vocês. Então não julgue o comportamento dele com a sua cabeça, com o seu modelo de mundo. Não meça o seu companheiro com a sua régua. Ah, para mim, amor é sinônimo de fidelidade. Para você, meu amor, para ele pode não ser. E a gente tem que compreender. E a gente tem que perdoar. Porque pode estar sendo muito pouco aquilo que ele está me oferecendo. Pode ser pouco mesmo. E ninguém aqui é obrigada a aceitar pouco. É muito. Não tem, a gente não tem obrigação, mas a gente tem que entender que é o melhor que ele pode fazer. Por isso que não exijam que eles mudem, que não esperem que eles mudem por sua causa. Porque pode ser pouco que ele está te dando, mas ele tá te dando o máximo que ele tem. Se ele pudesse dar mais, ele dava. Então, se você não está satisfeita, você que tem que mudar o seu comportamento ou sair dessa relação. Porque tá todo mundo dando o seu melhor o tempo todo. Aquela pessoa que tá te botando um monte de chifre, ela tá dando o melhor que ela tem, acredite. Ah, não, Tati, ela podia ter resistido. Podia, mas ela não conseguiu. Porque o máximo que ela podia fazer é justamente o que ela está fazendo. Então, se você não está satisfeita, é aquele famoso ditado, os incomodados que se retirem. Porque as pessoas já vêm prontas. A gente espera que as pessoas elas venham assim, que nem um guarda-roupa, que a gente possa montar. Não, só vem as peças e a gente monta do jeito que a gente quiser. Não é assim que funciona, meus amores. As pessoas já vêm prontas, os homens já vêm prontos. Então, que nós consigamos, sabiamente, escolher com mais paciência, nos conhecer melhor, entender como as relações funcionam, conhecer de fato aquele cara que está do nosso lado, não ficar ansiosa, não pular etapas, porque a chance de você se apaixonar e se envolver com uma pessoa que não tem nada a ver com você é muito grande quando você não tem critérios. Eu fico pasma com esses tipos de pessoa. Quando eu conto uma mentirinha, já me sinto culpada. Olha a questão do julgamento, Flor.
modelo de mundo. Você tem os seus valores, você tem as suas crenças e você tem a sua forma de interpretar a vida. Uma pessoa que mente, acreditem, a mentira tem energia, a traição tem energia. O que a gente tem que pensar é que o universo funciona numa troca dinâmica e perfeita de causa e efeito. Então, quem mente e quem trai vai ter que lidar em algum grau com a energia das atitudes que teve. Então a gente não tem que ficar pensando, julgando, apontando o dedo para essas pessoas. Ah, fulano é um safado, fulano é um filho da puta. Acredite, ninguém machuca o outro sem se machucar primeiro. Então essa pessoa que te sacaneou, ela tá machucada, ela pode nem perceber. Ela pode parecer que é feliz e que tá lá vivendo a vida louca dela. Mas ninguém sabe o que passa dentro da cabeça e do coração daquela pessoa. Ninguém sabe o quanto ela sofre quando ela bota a cabeça no travesseiro. Pode parecer por fora que ela tá super bem. Só que é impossível você machucar gravemente uma pessoa e continuar bem. Então não fique acreditando nas coisas que vocês veem no Instagram e nem no que vocês veem assim na vida real. É muito simples você fingir que você não sente uma dor que você sente, ou ignorar, ou não ter consciência daquilo que está acontecendo na sua vida. Que muitas vezes está acontecendo coisas horríveis na sua vida, e é uma simples consequência das coisas que você já fez e que de alguma forma elas estão retornando. Então a gente não tem que julgar quem mente, quem trai, a gente só tem que escolher. Quero ficar do lado dessa pessoa ou não? Quero conviver com essa pessoa ou não. Se não for digno para mim, eu vou buscar uma pessoa, um círculo de amigos que tenha mais a ver comigo, com a minha natureza, ao invés de julgar e apontar o dedo. Porque acreditem, todo mundo arca de alguma forma com as consequências daquilo que faz para si e para o outro. Então eu acredito que a gente tem que ter, inclusive, empatia por essas pessoas que mentem e traem, porque o fardo delas é bem pesado. E os que traem e prometem que não vão trair mais. Se gostarem dessa sensação de perigo, talvez não mude. Então, Flor, tem 300% de chance de não mudar. Segundo a neurociência, não sou eu que estou dizendo. Segundo a neurociência, pessoas que traem têm 300% de chance de trair de novo. Então, são números, são estatísticas. E daí você vai pensar se você quer dar, né, a sua pele para essa pessoa testar os 300% de chance de te trair de novo, ou você simplesmente vai seguir sua vida, porque a chance é muito grande. Você vai falar assim, Tati, então não existe exceção? Claro que existe, meus amores, mudanças existem. Mas eu mesma não colocaria minha vida e minha saúde mental e emocional na mão de uma pessoa na esperança dela ser a exceção à regra. 300% de chance de te trair de novo. Os números estão aí. Eu vivi esse número, inclusive, na minha pele. Porque muitas das pessoas que eu perdoei, muitas não, porque perdoar mesmo, só perdoei um e voltei. O resto eu perdoei e fui embora. Essa pessoa fez a mesma coisa, só que numa proporção muito maior. E a maior parte dos casos que eu conheço, até porque eu trabalho com mudança, é que as pessoas, elas desejam mudar. Quando ele está te prometendo que ele vai mudar, ele realmente quer fazer isso. Ele quer, ele deseja fazer isso. Mas quando acontece uma situação que dispara esse gatilho e essa sensação da emoção que é trair, mentir, ter essa vida dupla, tem 300% de chance dele repetir o comportamento. Daí, cabe a você. O nosso ego quer que a gente acredite. O nosso ego quer que a gente pense que dessa vez vai ser diferente. Que ele traiu 253 namoradas, mas comigo vai ser diferente. Como se eu fosse melhor que todas as outras pessoas que ele já traiu. Ou como se eu fosse uma versão melhor da pessoa que eu era semana passada, quando ele estava me traindo. O ego, ele quer que a gente acredite. Até para que a gente continue nesse papel de esposa, namorada, para que a gente cumpra os papéis sociais do casamento, da família. O ego quer isso. O ego se identifica com esse papel. Mas, na real, tem 300% de chance dele não mudar, não. Então, se você está diante dessa situação, coloca na balança o que é que vale. Até porque essa pessoa que está te prometendo mudar, depois de já ter te sacaneado e ferido talvez os seus valores de vida, ela é uma pessoa só, uma. Eu não sei se você é heterossexual. Se você for heterossexual, é um homem. Então, ele é um homem que, no meio de outros 3 bilhões
e meio de homens. Então, você tá, muitas vezes, colocando a sua vida, a sua felicidade para testar a mudança de uma pessoa que tem 300% de chance de não mudar. Sendo que tem outros 3 bilhões e meio de homens aí no planeta que talvez mereçam uma chance de te fazer feliz, mas você está toda emaranhada com esse que, de alguma forma, já provou que não tem valores de vida tão parecidos com o seu. Mas, óbvio, a escolha é sua. Eu tinha desconfiança que o meu ex não ia mudar. E eu voltei e fiquei com ele. E paguei para ver. Então, eu deixo essa decisão com vocês, meus amores. Eu não tô fazendo julgamento. E eu escrevi um texto essa semana sobre isso, em relação às minhas seguidoras, alunas e coaches. Eu, no papel de expert, de profissional, eu tenho aqui o dever de falar assim: olha, meu amor, se você seguir esse caminho, tem uma chance grande de você cair num precipício. Se você seguir esse caminho, há uma chance de você sofrer. E você tem a escolha, você pode não correr em direção ao precipício ou você pode continuar correndo em direção ao precipício. Eu juro pela minha alma que eu vou ficar torcendo para que você seja uma exceção à regra. Se ele prometeu que vai mudar, eu espero que ele mude. Se ele prometeu que não vai trair, eu espero de coração que ele não traia. Mesmo sabendo que a chance disso acontecer é bem pouquinho. E vamos supor que você caiu no precipício e você se machucou. Ou seja, no final das contas, você não era uma exceção à regra. Eu nunca vou te falar, eu te avisei. Eu não falei? Homem é safado mesmo. Homem chifra, homem trai, homem mente. Até porque não é nem isso que eu acredito. Ou eu não vou te falar assim: nossa, mas eu te falei que esse precipício era fundo. Eu te falei que se você caísse, você ia se machucar. Jamais nessa vida. Eu vou te abraçar e vou te ajudar a cuidar das feridas. Então, todos os momentos que a gente está aqui conversando, eu não faço julgamento nenhum. Se você acreditar na pessoa que você está do seu lado, se você perdoar uma traição, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu só tô contando aqui para vocês sobre a minha experiência profissional em relação à traição e principalmente ao auto-perdão. Do mesmo jeitinho, meus amores, que eu tô falando para perdoar o cara que tá do seu lado, como é que a gente perdoa? Como é que a Tati tem a capacidade de perdoar o cara que sacaneou ela e não teria capacidade de se perdoar? Vocês já passaram por isso? Por isso, de perdoar o outro, mas não conseguir se perdoar? Porque dói muito mais. Meu Deus, como dói. Gente, deixa eu ler aqui os comentários. Eu fico pasma com esse tipo de pessoa que eu já vi. Dói demais uma traição. Mãe, dói. Meu Deus. Dói, mas não mata, gente. Dói, mas não mata, porque se matasse, eu tava morta, enterrada, não tava nem aqui conversando com vocês. Deixa eu ver os comentários aqui. Como posso me livrar da culpa de ter deixado uma pessoa me agredir e me machucar durante um ano? Ai, Florzinha, é uma dor realmente muito profunda. Eu já passei por isso. Vou te explicar agora. E quando tem um papinho escroto disso, é coisa de homem, homem precisa disso, eu acho bizarro, com certeza. Esse tipo de homem, eu não deixo nem... Não entra, não me diz oi nem no direct, porque esses eu bloqueio. Porque é o tipo de homem que eu abomino. Eu tenho critérios muito, muito sérios, realmente, que eu levo muito a sério na hora de me relacionar. E caras, assim, com machismo exacerbado, com uma energia masculina desequilibrada e exacerbada, eu não dou nem bom dia, porque me faz mal essa energia de homem assim mesmo e de ficar passando pano para safadeza, porque eu não sou isso e não aceito esse tipo de comportamento. Não tem como se perdoar ainda estando na relação. Meus amores, essa questão do auto-perdão, ela é muito pessoal. Eu poderia falar, não, tem como se perdoar dentro da relação e tem como se perdoar fora da relação. Mas é uma resposta muito individual. Ela é muito individual. Eu, por exemplo, não consegui. Eu tentei. Quando eu descobri algumas das traições que eu já vivenciei, eu não consegui conviver com elas. Então, eu não consigo medir, eu não consigo mensurar como seria esse auto-perdão dentro da relação. Conheço pessoas, conheço clientes, coaches, alunas e amigas que já perdoaram e conseguem conviver com isso tranquilamente. Agora, qual que é o grande X da questão? Qual que é o termômetro que você tem que medir para saber se dá para perdoar ou não? Seu chakra cardíaco. Como é que você se sente em relação a isso? Será que a dignidade dessa relação continua intacta?
Será que o respeito, a valorização, a admiração que você tem pelo seu parceiro continua intacto? Por mais que eu me perdoe, por mais que eu tente perdoá-lo, eu consigo conviver com isso? São essas perguntas que eu tenho que me fazer. Porque o que eu vejo muito aqui, meus amores, e que me machuca demais de ver, não só aqui, mas aqui ó, dentro do meu escritório, trabalhando pessoalmente com mulheres, são pessoas, são mulheres incríveis que elas querem se acostumar com situações de indignidade, sacrificarem a própria felicidade para manter essa relação. Meus amores, se eu não estou feliz numa relação, qual que é o sentido de eu estar dentro dela? Me expliquem aqui, escrevam no chat, por favor. Se essa relação não me faz feliz, se o meu companheiro, ele me machucou num grau, que eu não consigo dormir em paz nem um dia, qual que é o sentido de permanecer nessa relação? Eu já tentei perdoar. Eu já consegui perdoar 1, 2, 3 vezes. Eu já consegui, eu já tentei. Eu disse para ele que tá tudo bem, mas dentro de mim tem uma coisa gritando. Tem uma coisa que não realmente que não permite essa fluidez voltar a acontecer. Qual que é o sentido? Por que muitas vezes eu busco estratégias para me acostumar com a infelicidade do que tentar realmente me jogar na vida e buscar de fato algo e alguém que me respeite, que me valorize e que tenha principalmente os valores de vida alinhados com os meus. Aqui dentro do meu programa de desenvolvimento pessoal e individual, eu já vi de absolutamente tudo que vocês pensam. Mulheres que já fizeram terapia de casal para tentar resgatar realmente esse respeito, esse amor, essa paixão, que já fizeram viagens internacionais para tentar superar realmente uma crise. E quando você perde realmente o tesão por essa relação, quando você não tem paz mais olhando para a pessoa que está do seu lado, não tem terapia, não tem viagem de lua de mel, não tem renovação de votos, não tem filho, não tem gravidez que consiga acender ou reacender uma chama que já foi apagada. Então, eu não estou decretando o fim do relacionamento de ninguém aqui, ninguém. Só que eu quero que vocês prestem muita atenção se estar do lado dessa pessoa te faz se sentir digna, te traz dignidade, te faz se sentir valorizada quanto mulher. Se quando você olha para essa relação, você tem orgulho de quem você é. Porque eu tenho pessoas muito próximas de mim e que já perdoaram traição. E essas mulheres, elas têm orgulho de quem elas são. Elas têm orgulho de ter perdoado. E sabe por quê? Eu sei que elas têm orgulho. Sabe por quê? Porque elas têm um homão da porra do lado delas. Sim. Tem como o cara dar uma mijadinha fora da bacia e ser um homão da porra. Tem sim como uma mulher, muitas vezes, cair em tentação aí, talvez ser infiel com o marido e continuar sendo um mulherão da porra. Tem como. E geralmente a gente consegue perdoar o cara que tá do nosso lado quando ele é um homão da porra. Quando compensa passar por cima daquele momento, daquela fraqueza, para estar de um lado de uma pessoa que eu acho foda, que eu acho admirável, que consegue extrair o melhor de mim. E apesar dele ter me feito sofrer em um momento pontual, aquilo que ele me dá é muito maior do que esse momento que ele teve de fraqueza. Existe sim. E nesses casos, inclusive, para mim, a traição é perdoável. Se em todos os relacionamentos que eu vivi, eu considerasse que eu tinha um homem da porra do meu lado, um cara foda, que me trata que nem uma rainha, uma princesa, que me dá a vida que eu mereço. E eu não tô falando só de dinheiro, eu tô falando de tudo. Sim, nós somos imperfeitos. Eu sou imperfeita, vocês são imperfeitos, as pessoas que estão do nosso lado, elas são imperfeitas. Compreendam isso. Não existe perfeição nessa terra, não existe. Agora, se o cara me trai, me esculacha e ainda é um grandíssimo bosta, fica muito difícil de perdoar. Eu não consegui perdoar por conta disso. Para mim não compensava, não fechava a conta. As pessoas que estavam comigo, elas não me respeitavam, elas não me valorizavam, elas não me viam como uma mulher foda que eu sou. Elas faziam com que minha autoestima ficasse pior a cada dia e ainda me botava chifre.
vai se fuder, né? Vai se fuder. Não tem nada que compense. Sobra o quê? O cara não te respeita, o cara não te trata como você merece, o cara... Ó, gente, eu falo palavrão e respeito. O cara não bota o pau na mesa. E aí? E ainda tá te botando chifre na rua? Não dá pra perdoar. Não dá pra perdoar assim, gente. Não dá pra perdoar o cara e não dá pra perdoar a gente mesmo, por isso. Por ficar do lado de um bosta que ainda me bota chifre. Não dá pra se perdoar. Não dá. Então, eu acho que essa análise que vocês têm que fazer na hora de perdoar. Compensa perdoar? Compensa. Por que eu não tô me perdoando? As mulheres que conseguiram perdoar os maridos, os namorados e continuam do lado deles, elas não pensam nem em auto-perdão. Elas consideram que fizeram a melhor coisa do mundo de ter perdoado. A vida que elas têm hoje compensa o perdão que elas deram lá atrás. E sabe o que eu acho disso? Acho que elas estão certíssimas. Porque a conta fecha. Eu perdoei ele, eu não precisei nem me perdoar, porque eu acho que eu fiz a melhor coisa do mundo de estar do lado de um cara que, sim, me trata que nem uma princesa. Ah, errou, gente. Quem não erra? Que atira a primeira pedra. A gente que tá aqui, a gente tá livre de um dia botar um chifre em alguém? Quem disse? Tem alguma Ave Maria aqui? Alguma irmã Dulce que não erra? Que não corre o risco de, em algum momento, ter uma fraqueza e errar? Gente, por favor, sem puritanismo. Sem puritanismo, sabe? Sem falso moralismo aqui. Todo mundo tá sujeito. Não é comum. Eu mesmo nunca fiz, mas eu não digo que eu tô livre, não. Não tô livre, não. Não tô mesmo, não tô. Então, eu vejo tudo isso com muita praticidade. Eu acho que a gente tem que perdoar e se perdoar se a gente está realmente do lado de uma pessoa que vale a pena. Daí a gente tem que perdoar mesmo. Tem que perdoar, tem que apostar nessa relação e tem que seguir em frente. E tem que esquecer o que aconteceu. Deixa, acabou, errou. Errou, passou, foi. Eu perdoo porque eu tô do lado de alguém imperfeito. Eu perdoo porque eu também tô sujeito a errar. Eu perdoo porque é o grau de consciência que ela tinha naquele momento daquela decisão. Eu dei esse exemplo na live de ontem. Se o meu filho comete um erro, eu não vou crucificá-lo por isso. Ah, mãe, por exemplo, eu enfiei o dedo na tomada. Meu filho de 2 anos enfiou o dedo na tomada. Eu não vou esculachar ele por isso. Eu não vou virar a cara para ele por conta disso. Eu vou compreender que é o máximo que ele podia fazer com o grau de consciência que ele tinha. Que era o melhor que ele podia fazer naquela circunstância. Quem tem que botar na balança sou eu. Se vale a pena conviver com o grau de consciência que ele tem, ou se eu tenho que procurar uma pessoa que esteja com um grau de consciência mais alinhado com o meu grau de consciência. São essas perguntas que a gente tem que se fazer todos os dias. Por que quando você sai de um relacionamento abusivo, a pessoa se sente deslocada? Por que quando você sai de um relacionamento abusivo, a pessoa se sente deslocada como se você fosse anormal? Como se sua vida não tivesse sentido mesmo a pessoa fazendo mal para o seu psicológico. Compreenda, meu amor. A pessoa está fazendo mal para o seu psicológico, tá. Mas a gente fica esperando o tempo todo consideração das pessoas. Todo mundo está pensando em si. Você está pensando em você quando você ficou do lado dele e ele estava pensando nele quando ele fez as coisas que ele fez. Ele estava pensando em satisfazer os desejos, os valores e as crenças dele. Então, o que acontece? Ele não percebe que ele estava sendo abusivo. Meus amores, se você falar para uma pessoa, tanto mulher quanto homem, você é abusivo, ele não vai entender. Por exemplo, chamar uma mulher de vagabunda. Eu já fui chamada de vagabunda. Para mim, ser chamada de vagabunda é abusivo. Mas para quem me chamou de vagabunda, não é abusivo. Então, nós temos que compreender que as pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas não têm consciência daquilo que elas estão fazendo e nem do mal que elas estão causando. Então, e eu entendo que uma situação de abuso é difícil de sair, eu já passei por situação de abuso. É difícil sair. E eu realmente fiz muito oponopono, participei de constelação familiar por ter permanecido num relacionamento onde a pessoa me agrediu psicologicamente, inclusive em alguns momentos fisicamente, com pequenos atos, mas que me machucaram. Então eu percebi só depois de um tempo que eu, sim, passei por agressões físicas. E foi muito difícil me perdoar por isso. Inclusive foi uma pergunta de uma seguidora lá atrás. Eu também vivi um relacionamento assim.
Eu também vivi essas questões realmente de abuso psicológico e eu tinha muita dificuldade de sair. Até porque se a pessoa consegue sair, não é um relacionamento abusivo. É um relacionamento que você botou um ponto final. Ele só é abusivo quando a gente fica, porque nós estamos realmente fracas emocionalmente. Eu estava extremamente fraca emocionalmente quando eu estava dentro desse relacionamento. Então nós temos que nos perdoar, sabe por quê? Porque quando a gente fica nesse relacionamento abusivo, a gente tem a mesma consciência de uma criança que enfia o dedo na tomada. Ela não tem consciência que aquilo machuca. Ela acha interessante a tomada. É a mesma decisão que a gente toma quando a gente fica do lado de alguém que abusa da gente, psicológica ou fisicamente. É o grau de consciência que a gente tinha naquela época. Hoje, nós temos um grau de consciência diferente. Mas naquela época que a gente resolveu ficar, o nosso grau de consciência era menor. Então, do mesmo jeitinho que a gente abraça e acolhe uma criança, que enfia o dedo na tomada e se machuca, a gente tem que aprender a se abraçar e se acolher, porque afinal de contas, a gente permaneceu com o dedo na tomada porque a gente não sabia que aquilo ali machucava. A gente não sabia. Se nós soubéssemos, nós não tínhamos ficado. Então eu quero que vocês compreendam. Primeiro, nós somos imperfeitos. Somos completamente imperfeitas e não temos que nos culpar pelas decisões que a gente tomou e a gente se machucou. Tá feito. Culpa é algo que não serve para absolutamente nada. Se eu tomei uma decisão que me machucou, ótimo. O que eu posso aprender com isso para não ter que viver isso tudo de novo? Porque muito provavelmente a gente vai ter que viver a mesma fase do videogame se a gente não conseguiu aprender aquilo que a gente tinha que aprender. Eu, por exemplo, acredito de coração que vocês estão aprendendo algumas coisas aqui comigo e que talvez vocês não teriam aprendido caso não tivessem passado por todas essas situações horríveis que vocês passaram. Então comece a fazer uma análise, um exame de consciência de tudo que vocês viveram dentro dessas relações abusivas, mas não carreguem culpa. Não estou dizendo que é fácil. Eu mesma tive que passar por 2 constelações familiares e tive que fazer um monte de Ho'oponopono para perdoar essa pessoa que não tinha consciência do tanto que me machucava. Não adianta a gente esperar que o outro tenha consciência porque ele não tem. É a mesma coisa que você tentar explicar para um peixe o que é água. O peixe não sabe o que é água, gente. A água é tudo que o peixe conhece. Ele não tem consciência da água. Um abusador não tem consciência do abuso. E sem um grau elevadíssimo de consciência, não adianta esperar desculpa dele, porque ele não tem consciência que ele errou. Não adianta você esperar mudança, porque para que haja uma mudança, o grau de consciência desse comportamento tem que ser elevadíssimo. Então, situações abusivas, dentro do meu modelo de mundo, a gente tem que fugir e não tentar entender, esperar que o outro mude ou ficar se culpando por aquilo que a gente aceitou quando a gente estava fragilizada. Tá tudo bem. Se vocês conseguiram sair desse relacionamento, vocês são uns mulherão da porra. Vocês conseguiram se livrar. Tem diversas mulheres incríveis, lindas e maravilhosas que hoje, nesse momento aqui que a gente está conversando, estão apanhando, estão sofrendo abuso. Então, se você saiu, que bom, você é um mulherão, você é maravilhosa. Sai e ore todos os dias para que essa pessoa não faça as mesmas coisas com outra mulher, com outras mulheres, aquilo que fez com você. E se perdoa, se acolha, como alguém que acolhe uma criança que não sabia do perigo ao enfiar o dedo na tomada. É isso, é grau de consciência. Já fui traída e perdoei. E o cabra prometeu que ia mudar, mas continua fazendo a mesma burrice. Então, gente, conversamos sobre mudança, é o que eu falei, a regra dos 300%. Se ele já traiu, 300% de chance de trair de novo. O golpe tá aí, cai quem quer. Exceção existe? Existe. Eu não vou testar a minha pelezinha para ver se o outro vai mudar ou não. Então pensem direitinho se vale a pena. Ah, Tati, mas eu fico do lado dele, mesmo sabendo das traições, isso não fere a minha dignidade. Para mim, isso não é indigno. Eu sou feliz com isso. Tá certo! A gente tem que entender o que faz a gente feliz. Se ele ficar traindo a gente e a gente continuar do lado dele perdoando, fizer a gente feliz, continua, não vamos fazer julgamento, não existe certo e errado aqui não. Todo mundo é adulto. E quem vai dormir com o cabra é você, não sou eu. Então eu não acho errado nem certo. Não acho que é burrice. Eu acho que você está fazendo o melhor que você pode, segundo o seu grau de consciência atual. Então,
A gente tem que. O termômetro é a nossa felicidade. Agora, se o cara tá me traindo, eu tô perdoando, e eu me massacro, e eu sofro, e eu choro, e eu me sinto triste e culpada por isso, eu acho que nesse caso cabe uma análise muito séria, porque a vida é muito, muito, muito curta pra gente ficar se submetendo a situações de infelicidade. O Covid tá aí, né, gente? Mostrando pra gente que a vida pode ser muito breve. Pode acabar, ó. Se eu morrer hoje, eu morro feliz com as minhas decisões. Então, eu quero muito, muito, muito de coração que vocês, a partir de agora, comecem a ficar felizes com as decisões de vocês. Porque a vida é muito breve e a vida é um presente. Deus dá a vida pra gente como um presente. É um desrespeito com o nosso paizinho amado, nosso Deus, nossa inteligência cósmica, a gente pegar esse presente tão precioso que é a vida e gastar ela sendo infeliz, não aproveitando tudo que ela tem de lindo e maravilhoso. A admiração acaba, ele mudando ou não, o brilho apaga. Então, exatamente isso que aconteceu comigo. E eu vou querer estar do lado de alguém que a admiração acaba, que eu não admiro, que eu olho e todos os dias à noite, quando eu vou dormir, penso assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Meu Deus, quem é essa pessoa que tá do meu lado? Meu Deus, é realmente do lado dela que eu quero dormir e acordar todos os dias? Será que esse é o máximo que a vida tem para mim? Eu já pensei isso, sabia, meus amores? Eu já pensei isso. Eu pensava exatamente isso que eu falei agora. Eu olhava pro lado da pessoa que estava do meu lado e eu pensava assim, é sério? A vida é realmente só isso. Quer dizer que eu nasci, que eu cresci, que eu estudei, que eu me cuidei, que o meu pai e a minha mãe fizeram tudo para mim, porque meu pai e minha mãe foram maravilhosos para mim, me trataram igual uma princesa, para eu deixar essa pessoa me tratar desse jeito? É isso que eu vou fazer comigo? Era desse jeito que eu pensava, em algumas das situações que eu vivenciei. E não é à toa que hoje estou sozinha, esperando de fato aparecer alguém realmente que eu admire, que eu faça, porra, que homem foda. Meu Deus do céu, eu não acredito que esse maravilhoso olhou pra mim. É isso que eu quero pra mim, gente. Se for pra estar do lado de uma pessoa que eu acho um bosta, eu não quero não. E pra mim, uma pessoa que tá me traindo sempre, pra mim, não tô fazendo julgamento de vocês e de qualquer outra pessoa. Pra mim, um cara que tá do meu lado, uma mulher top que nem eu, top, toda ajeitada, toda organizada na vida, independente, com filho criado, que ama o que faz, feliz, plena. Se um cara tá do meu lado, botando um monte de chifre, eu falo assim, francamente, né? Francamente, pra mim a conta não fecha. E o termômetro da gente é esse, é a felicidade. Se esse cara me faz feliz, mesmo tendo me traído, perdoo. E quando eu perdoo o cara de coração porque ele me faz feliz, eu não preciso me perdoar. Porque esse é um questionamento que nem cabe. Eu nem me sinto culpada por ter perdoado. Agora, se o fato de ter perdoado ele me faz mal, eu acho que você tem que ou mudar o jeito que você olha para esse cara, buscar nele as coisas que você admira, ou você tem que sair. Ficar do jeito que tá e que não dá. Porque a gente pensa que a tristeza é assim, não, é só um sentimento, não tem problema eu acordar triste todos os dias. Mas a tristeza, meus amores, ela, a longo prazo, ela traz problemas cardiovasculares, depressão, traz câncer, traz AVC. Então, se você tem amor pela sua vida, amor pela sua saúde, não permita acordar e dormir triste todos os dias do lado de alguém que você não gosta. Porque você está se machucando, você está bebendo uma gotinha de veneno todos os dias. A tristeza e a ansiedade é uma gotinha de veneno que a gente toma todos os dias quando a gente se permite viver esse estado emocional deliberadamente. Escolho viver assim, triste, ansiosa, preocupada, achando que eu vou tomar chifre toda hora, tensa, achando que a pessoa que está do meu lado é um bosta. É isso que eu tô plantando. Eu tô plantando uma doença, um câncer na minha vida daqui 20, 30 anos. E a gente não pode fazer isso com a nossa vida, né, não, meus amores? Eu acredito que as memórias e as coisas boas que aquela pessoa te fez acaba sendo um refúgio. A nossa mente, meus amores, ela busca a zona de conforto. Por isso que nós temos tanta facilidade de se acostumar com situações horríveis. Já viram o tanto que é fácil se acostumar com coisa ruim? A gente se acostuma com tudo. Olha a pandemia aí.
A gente está tudo acostumado a andar de máscara, é uma situação horrível, mas nós já estamos acostumados, já tem mais de um ano que a gente está andando de máscara. Se acostumar com um relacionamento horrível, mas é daqui para ali. Ainda mais a gente, nós que somos mulheres, que somos programadas para buscar relacionamento, casamento, para estar dentro de um relacionamento, para buscar família, para a gente é muito fácil. E daí o que o nosso ego faz, o que a nossa mente faz para continuar, para justificar a gente continuar naquela relação que está fazendo a gente muito infeliz. O cara está esculachando a gente há 2 anos, mas teve um Natal em 98 que ele foi me visitar e levou uma flor. Daí é nisso que a minha mente foca. Ah, teve o ano passado, quando eu quebrei o pé, ele abriu a porta do carro para mim uma vez. Ah, é nisso que a minha mente foca. O fato dele ter me botado 250 milhões de chifre, dele ter mentido para mim, dele ter me deixado sozinha no dia dos namorados para sair com os amigos, essas coisas a gente finge que não vê. A mente finge que não vê. Mas que ele abriu a porta para mim e que ele levou uma flor para mim em 98, a minha mente foca nisso, porque ela simplesmente quer voltar para onde ela conhece. A nossa mente ela é viciada em zona de conforto e ela é viciada em atender às nossas programações. Se eu sou programada para estar dentro de um relacionamento, se eu sou programada para achar que traição, indiferença e desamor é normal, a minha mente vai buscar de forma inconsciente todos os elementos no mundo, na realidade, nas pessoas que me convençam daquilo que eu já acredito. Vocês conseguem compreender? Eu sei que essa questão de inteligência emocional, ela é um pouquinho mais delicada, porque são questões da mente, do cérebro, mas tudo isso é orgânico. Pode parecer que seja emoção, energia pura, porque sim, a emoção e a energia existem, mas está tudo 100% ligado com o nosso corpo. Por isso que eu peço para você olhar para o cara que está do seu lado e observar o que é que você sente. Porque a nossa mente, as nossas emoções, a nossa energia, está tudo 100% interligado. Você sente a vida através do seu corpo. Você sente se aquela pessoa te faz feliz através do seu corpo. Você pode sentir. Você não precisa perguntar para nenhum guru, você não precisa perguntar para mim, você não precisa perguntar para nenhum terapeuta o que você tem que fazer. Você tem que sentir. E, obviamente, para que a gente consiga sentir corretamente, a gente tem que lapidar os nossos processos mentais e emocionais, porque senão vira um balaio de gato. Eu permaneci porque a pessoa me manipulava e mexia com o meu emocional. E agora que eu me livrei, parece que não consigo seguir em frente, parece que eu tô acabada. É luto. Meus amores, compreendam. Todo fim é triste. Passar por um processo de mudança é triste mesmo. Dói mesmo e muitas vezes leva tempo. Nós muitas vezes passamos por situações de manipulação, de relacionamento abusivo durante 2, 3 anos e a gente espera que em uma semana a gente esteja reerguida e pronta para outra. Não. Nós permanecemos machucadas por muito tempo. Então não adianta a gente querer esperar que de uma hora para outra as coisas vão voltar para o lugar. Não é assim. Tem muita coisa que a gente precisa reconstruir, precisa analisar, precisa mudar. Então não é de um dia para o outro. E a gente tem que aprender principalmente a se perdoar pelas decisões que a gente tomou, se perdoar por ter permanecido naquele relacionamento e não culpar 100% o outro. Porque quando a gente sai de um relacionamento abusivo, é muito fácil culpar o outro. Vocês concordam comigo que é simples? Ele me manipulava, ele me fazia mal, e a gente vive isso mesmo. Eu já vivi relacionamentos abusivos. Só que ficar culpando o outro 100% pelas suas dores não resolve as suas dores. Você tem que começar a compreender, você tem que se conhecer e buscar compreender quais foram as razões, quais foram as crenças, quais foram os padrões que você escolheu para escolher essa pessoa para estar do seu lado, para viver esse relacionamento. Porque se você ficar só culpando o outro pela manipulação, pelos abusos, você vai voltar para o mesmo padrão de relacionamento e não vai conseguir se curar. O que você tem que começar a compreender a partir de agora é qual que é a sua cota-parte nisso. Quais foram as crenças, quais foram os critérios que você usou para escolher essa pessoa e para entrar nesse relacionamento. Não para se culpar, muito pelo contrário. Vai continuar se amando e entendendo que aquilo ali era o máximo que você podia dar naquele momento. Você estava apaixonado, provavelmente. Mas tem que agora buscar uma investigação. Tem que se conhecer
para que você não repita essa fase do videogame de novo. Porque se a gente ficar culpando o outro e nos vitimizando, nós não conseguimos entender qual que é o nosso problema. E nós temos um padrão de relacionamento. E se a gente não entende e muda o que tem que ser mudado, nós voltamos para a mesma roda do hamster. E vivemos a mesma situação com outra pessoa. Porque a gente está usando, no final das contas, o mesmo critério para escolher o próximo relacionamento. Eu, por exemplo, vim assim de uma sequência de relações de infidelidade. Por que para mim é tão simples falar de traição? Porque eu já fui muito traída. Até com traição a gente se acostuma. Eu já fui muito traída, muitíssimo traída. Então, eu descobri que esse era um padrão. Então, eu tenho muito cuidado na hora de deixar as pessoas se aproximarem de mim. Eu consigo perceber quando uma pessoa ela tem um padrão, assim, realmente do padrão que eu escolhia, de ser, assim, de ser mais para frente. Eu analiso muito a vida da outra pessoa, que se ela quer se aproximar de mim, porque eu sei que a chance, por exemplo, se o cara que quer se aproximar de mim, ele já foi casado. Se eu tiver a oportunidade de saber por que terminou o casamento dele, eu vou querer saber. Porque o que ele fez com a mulher dele, a chance dele fazer comigo é muito grande. Então, se ele acabou de um jeito que eu não acho bacana, não vou botar minha pele para jogo. Eu não vou. Então, se você está sofrendo, compreenda que sofrer é normal. Eu fiz uma live falando sobre o luto, você tem que assistir. Que é natural, sofrer é natural. Depois dessa fase de luto, você tem que entrar num processo profundo de autoconhecimento. Simplesmente para que você se livre de absolutamente tudo que te leva para essa situação. E o mais importante, perdoe a pessoa que estava do seu lado. Tudo que ela fez não foi na intenção de te abusar, foi na intenção de preencher as necessidades dela. Quando você conseguir perdoar essa pessoa, você vai conseguir perdoar também, se perdoar também. No final das contas, a gente não consegue se perdoar porque de todo o coração a gente não perdoou o outro. Não perdoou. Então, se você quiser se perdoar, perdoe o outro. Por mais que você escolha não ficar junto dele, mas perdoa de coração, porque você fez o seu máximo e a outra pessoa fez o máximo dela também. Se era pouco para você, beleza. Tchau e bênção. Mas saiba que por menor que tenha sido aquilo que ela te ofereceu, era o máximo que ela podia oferecer. E se ela te fez sofrer, saiba que dentro dela, ela está sofrendo também. Não pense que uma pessoa que faz a gente sofrer sai ilesa. Não sai. Só que não cabe a gente a dar nenhum troco. Muito pelo contrário. Se a gente fica com esses pensamentos de vingança, de troco, o mal venha pra gente. O que a gente emana fica no nosso campo energético e não no outro. Então, perdoa. Perdoa o outro que você vai conseguir se perdoar. Mesmo a pessoa sendo um homão da porra, se ele trai 1, 2, 3 vezes, compensa você ficar nessa admiração porque a pessoa é muito boa? É um critério pessoal. É um critério pessoal. Eu, por exemplo, se o cara fica traindo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, para mim ele já não vai ser um homão da porra. As histórias que eu sei, as pessoas que eu conheci, foram um caso pontual, uma vez ou outra. Não a dança, né? A dança enfim, a casa da mãe Joana. Não é, né, gente? Eu, por exemplo, se um cara me trai 1, 2, 3 vezes, eu não vou conseguir achar ele um homão da porra nunca. Nunca. Então, eu acho que essa análise é muito pessoal. Afinal de contas, um homão da porra pra mim não é a mesma coisa do homão da porra pra você. Eu acho isso. Eu tenho esse critério, mas é um critério pessoal. Se você acha que ele te traindo 1, 2, 3 vezes, você continua admirando ele, vai em frente. O importante é estar feliz. Vamos ver mais questões. Às vezes te tratam como uma princesa, mas por trás é um gabolo. Geralmente é assim, né, gente? Dom Juan é assim, com o mesmo carinho, com os mesmos galanteios que eles ficam cantando um monte de mulher na rua. Muitas vezes é o jeito que eles nos tratam e colocam a gente num pedestal. Mas cabe a gente notar e ficar se a gente quiser, né? Porque depois de uma, 2 traições, a gente não pode nem culpar o outro por estar enganando a gente, porque a gente já sabe como ele se comporta. E geralmente é assim. Os homens que têm essa síndrome de Dom Juan, eles são muito galanteadores. Às vezes, dentro e fora de casa. É um padrão de comportamento. Eu quero me perdoar por ter me deixado sido usada e enganada, mas tá difícil. Perdoa a pessoa que fez isso com você.
Quando você conseguir perdoar ela pelo que ela fez, você vai conseguir se perdoar. Entenda que tanto ela quanto você fizeram o máximo que vocês podiam com o grau de consciência que vocês tinham. E nós somos imperfeitos. Quem está aqui na Terra é imperfeito. Então não adianta a gente querer perfeição do outro e da gente mesmo. Então a gente tem que olhar com olhos de amor. Gente, só um pouquinho. Minha cachorrada. Então a gente tem que olhar com olhos de amor para o outro e para a gente. E se perdoar, sabe por quê? Porque não perdoar é uma energia que só faz mal para a gente e só faz com que a gente atraia pessoas que façam com que a gente se sinta tão vítima quanto a gente está se sentindo agora. Quanto mais baixa for a minha autoestima, mais eu vou atrair pessoas que confirmem para mim que eu realmente sou muito pouco. Então, não se perdoar, não se amar é muito perigoso, porque eu vou buscar dentro da vida e da realidade pessoas que me provem que eu sou tão pouco quanto eu estou me achando. Então, por gentileza, meus amores, eu sei que não é fácil. Façam aí muito oponopono. Eu mesmo, para conseguir perdoar a relação abusiva que eu vivi, eu tive que fazer 2 constelações familiares. Foi, assim, bastante desafiador. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas, porque já tá aqui há 1 hora. Tá fazendo muito sentido. Gente, meus cachorros são demais. Ô, filho! Vê que os cachorros estão latindo, a mamãe tá fazendo uma live. Por favor. Isso, meus amores. Então, a receita é essa. Primeiro, como me perdoar? Fazer aqui um fechamento. Meu filho é pior do que eu. Pronto, acho que sim. Como me perdoar por ter perdoado o meu marido? Primeiro, eu sou imperfeita. Primeiro, eu fiz o melhor que eu pude. Segundo, ficar me perdoando não melhora a minha vida em nada. Se eu quero me perdoar, eu tenho que conseguir perdoar o outro. Porque, no final das contas, se eu não estou me perdoando, é porque eu ainda sustento uma raiva e um rancor daquela pessoa ou daquela situação. Como é que eu vou me perdoar se eu continuo do lado de uma pessoa que me faz todos os dias eu me lembrar daquilo que me machucou e deixa a minha autoestima baixa? Então, pensa direitinho. E você perdoar o outro não significa continuar do lado dessa pessoa. O termômetro que você vai usar para continuar do lado dela ou não é a sua felicidade e a sua satisfação. O que você sente estando do lado dela. Se ela te perdoou 1, 2, se ela te traiu 1, 2, 10 vezes e você olha para ele e você é feliz do lado dele, e você confia nele, porque viver desconfiando não é vida. Viver desconfiando traz ansiedade, e a ansiedade, no longo prazo, dá câncer. Então, se você consegue conviver com o fato dele ter te traído 1, 2, 3, 10 vezes e você continua confiando nele, admirando ele e ele continua te fazendo feliz, perdoe de coração e fica do lado dele. Se isso não aconteceu, perdoe do mesmo jeito, mas opte pela sua felicidade, porque não tem absolutamente nada que seja mais importante que a sua felicidade. E se você não está conseguindo se perdoar naturalmente, busque um processo de autoconhecimento, busque uma terapia, busque uma constelação familiar. Muitas vezes, essa falta de auto-perdão está ligada com coisas muito mais profundas do que essa situação pontual que você viveu. Pode estar ligado a alguns emaranhados familiares, traumas de infância, se você acredita, até vidas passadas. Então, muitas vezes, está tentando tratar a superfície, mas a causa dessa baixa autoestima e dessa dificuldade de se perdoar e perdoar o outro, tá realmente numa camada sua muito mais profunda. E daí você vai precisar de um processo para conseguir entender e desbloquear esse perdão. Por mais longa que essa live seja, por mais que eu me esforce, e eu me esforço, gente, para estar todo dia aqui com vocês, eu não conseguiria desbloquear esse perdão em 1 hora, porque muito provavelmente você sustentou esse padrão para não conseguir se perdoar e perdoar o outro durante muitos anos, talvez 20, 30, 40 anos. E a gente não muda um padrão, um comportamento, um jeito de enxergar a vida e um sentimento em 1 hora de live. Mas se vocês quiserem desbloquear de fato esse perdão e olhar
com um olhar mais amoroso para o outro e para vocês mesmas e terem coragem de fazer aquilo que vocês têm vontade, mas por alguma razão vocês não conseguem, se inscrevam na jornada Ame-se. O processo de autoconhecimento vai começar na jornada Ame-se, mas lembrem-se que é um processo de uma semana. Nós vamos plantar as primeiras sementes de mudança nas vidas de vocês. Não são mudanças instantâneas. Eu estou fazendo o meu processo há 3 anos, mas eu comecei do mesmo jeito que vocês estão começando, com dores, machucada, ferida, buscando respostas que sozinha eu não estava encontrando. Então, não deixem, pelo amor de Deus, de participar, porque está tudo sendo preparado para que vocês se livrem de absolutamente tudo que está bloqueando a felicidade de vocês na vida e nos relacionamentos também. Lembrando que a base do nosso trabalho é a autoestima e o autoamor. É você aprender a se amar, a se valorizar, para que você não permita que alguém que queira te dar menos que você merece fique na sua vida, porque não vale a pena não, gente. A conta não fecha, tá bom? Um beijo no coração de vocês e fiquem de olho, porque o nosso próximo encontro já vai ser na jornada na segunda-feira à noite, tá bom? Fiquem de olho nos e-mails de vocês, porque todas as informações da jornada vão chegar por e-mail e eu vou buscar compartilhar aqui no Instagram, caso vocês não tenham o costume de ficar olhando e-mail, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo Tati Aconselha.